Olá, meus amores! Hoje o nosso assunto é calorimetria. Esse é mais um tópico de física e aqui quem fala é a professora Paula Rocha. Será que podemos usar um forno para esquentar ou até mesmo para assar uma pizza? E que tal uma pizza feita em um tradicional forno a lenha? E se eu te contasse que a pizza só é assada devido a uma grandeza física chamada calor? Pois é, calor é energia e a energia em trânsito, sempre de um sistema de maior temperatura para um sistema de menor temperatura, no caso do forno para a pizza. E a parte da física que estuda os fenômenos decorrentes da transferência de forma de energia chamada calor é a calorimetria. Bom, é importante sempre lembrar que um corpo não possui calor, e sim energia interna. No estudo da calorimetria, o calor é apresentado de duas formas diferentes. A primeira delas é como calor sensível, que é o calor que o corpo recebe e faz uma variação de temperatura. E a segunda forma é o calor latente, que é o calor que o corpo recebe e faz uma variação de estado físico. Podemos definir, então, duas grandezas relacionadas à troca de calor, que são conhecidas como capacidade térmica e calor específico. Vamos agora imaginar a seguinte situação. Colocamos em dois recipientes água em quantidades diferentes, na mesma temperatura. Se nós aquecermos essas substâncias por alguns minutos, o que vamos verificar? Bem, verificaremos que suas temperaturas se apresentarão com valores diferentes. Você sabe por que isso acontece? Você pode manter a calma que isso não aconteceu devido à presença de algo sobrenatural, e sim devido à presença de uma grandeza chamada capacidade térmica, que não é nada mais nada menos que a grandeza que mede a quantidade de calor que produz no corpo uma variação unitária de temperatura. A capacidade térmica pode ser então medida através da relação C igual a Q sobre ΔT, onde C é a capacidade térmica, Q a quantidade de calor e ΔT a variação de temperatura que o corpo sofreu. Mas quando consideramos a capacidade térmica por unidade de massa, teremos uma grandeza chamada calor específico. O calor específico pode ser medido através da relação C minúsculo igual a C maiúsculo dividido por M, onde o C minúsculo significa o calor específico, que é medida em calorias por gramas Celsius. C maiúsculo é a capacidade térmica medida em calorias por graus Celsius e M significa massa, em gramas. Calor específico é uma característica da substância, não do corpo. Portanto, cada substância possui seu calor específico, como é o caso do alumínio, da água e do ouro, que possuem calor específicos diferentes. Se combinarmos as expressões que definem a capacidade térmica e o calor específico, obteremos a fórmula geral da calorimetria. Essa equação nos fornece a quantidade de calor sensível Q, trocada por um corpo de massa M, constituído de um material de calor específico C, ao sofrer uma variação de temperatura ΔT. Prontos para praticar o que vimos até agora? Vamos lá! Nosso primeiro exemplo diz o seguinte: quantas calorias devem ser fornecidas a 100 gramas de uma substância de calor específico 0,6 calorias por gramas Celsius para que sua temperatura se eleve de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius? Foram dados no problema a massa igual a 100 gramas, o calor específico 0,60 calorias por grau Celsius e a variação de temperatura, que foi de 20 para 50, igual a 30 graus Celsius de variação.
Colocando essas informações na equação fundamental da calorimetria, Q igual a mc ΔT, teremos Q igual a 100 vezes 0,60 vezes 30. Como resultado, Q igual a 1.800 calorias. No exemplo número 2, tem-se o seguinte. Fornecem-se 250 calorias de calor a um corpo e, em consequência, sua temperatura se eleva de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo. Bem, são dados no problema. A quantidade de calor igual a 250 calorias, a variação de temperatura, que vai de 10 graus Celsius a 60 graus Celsius, num total de 50 graus Celsius de variação, e pede-se a capacidade térmica do corpo. Capacidade térmica a gente calcula da seguinte maneira. C igual a Q sobre ΔT, quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Substituindo os valores 250 dividido por 50, obtém-se como resultado 5 calorias por grama grau Celsius. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima!